Então, pessoal, boa noite, né? Achei que ia ter mais pessoas para participarem aí, mas até bom que vai ser um negócio melhor aqui. É, Bom, então já vou direto ao ponto. Essa nova versão aí do Bombini, eu tô aqui com o EuroSD e eu vou mostrar para vocês aqui. O intuito é mostrar as novidades. Se tiver alguma dúvida que não tange essas novidades, vocês podem perguntar aí que a gente tem tempo livre. Eu falo assim, né? Tempo livre. Ô, Robson, fala um Oi? pouquinho mais devagar aí, porque senão vai ficar cortando. Tem vezes que corta, e aí Ah, a tá. gente não termina nem entender. Beleza, então. Então, beleza. Então, aí é isso. A gente vai mostrar aqui as novidades aí do Bombini V3. É, tá sendo aí um sucesso aí pra gente aí, tá sendo tá tendo bastante demanda, principalmente depois dessa nova versão. E aí eu quero explicar melhor, porque algumas coisas ainda o pessoal tem dúvidas. Então, vamos lá, vamos direto ao ponto aqui. Deixa eu tirar aqui esse suporte de resistência, ele já tinha nas outras versões, tá? Eu vou tirar ele aqui só para ficar mais claro que o gráfico, para conseguir mostrar melhor para vocês. Deixa eu só tirar aqui o suporte de resistência. Aí vocês puderem colaborar aí com o microfone no mute, vai ajudar, viu? Então vamos lá. Bom, para começar, a gente fez algumas alterações aqui no painel, né? No gráfico, pode ver aqui os botões, né? Mas nada muito assim relevante que tirasse a característica principal do indicador, que é mostrar em números, né, o que aconteceu no passado em relação aos sinais, a movimentação aí do mercado. Então, a gente não tirou essa característica principal do indicador. A gente fez algumas implementações, algumas alterações, melhorias, de forma a facilitar ainda mais. É, então, para começar, a gente adicionou aqui o botão, tá? Show Backtest. Esse botão aqui, a gente clica nele, ele desarma as estatísticas, de forma que o gráfico fica mais limpo, tá? Isso aí não é novidade, já tinha mostrado num vídeo aí anterior. Mas ficou mais fácil da gente identificar aqui sinais e tal, para quem às vezes quer só ver a estatística, não precisa abrir mais o menu do indicador. Então aqui isso aqui deu uma facilitada. Tem alguém aí com o microfone aberto, gente? Se puder. Tá com o jornal aberto aí. Puder. E rapaz do pop, é o rapaz do pop que entrou ainda agora. Todo mundo muda aí, por favor, amigo. Ele tá escutando um jornal. Aí, acho que agora ele tirou. Então vamos lá. Aí o seguinte, então a gente voltando aqui, o botão do backtest, ele simplesmente é só desarma e arma as estatísticas, desativa e ativa novamente, tá? Então isso aqui foi uma facilidade, né, que não tinha na versão anterior, então é uma novidade aqui. Ele é bem simples, é só clicar com o botão esquerdo do mouse em cima dele que ele arma e desarma as estatísticas. Às vezes você quer dar uma olhada no gráfico para trás, está atrapalhando as estatísticas, ou está usando vários gráficos. Então ele facilita aqui na visualização, tá? Ele não muda nada em relação às estatísticas, em relação aos sinais, não altera nada. A única coisa que ele faz é exibir e desativar as estatísticas dos sinais aqui, o painel, tá? É ativar e desativar. A única coisa que ele faz é isso, beleza? Então ele fica vermelho quando está desativado e verde quando está ativado. Outra informação que a gente colocou é essa informação da estratégia que está sendo utilizada aqui nesse canto, tá? Perto aqui do percentual de acerto. Então a gente trocou o nome das estratégias, né? E adicionamos mais uma estratégia. Então as estratégias antes, que era 1, A2 e A3, manteve a mesma coisa em relação ao algoritmo de sinal dela, a forma de cálculo para emitir o sinal, manteve-se a mesma. A gente só alterou o nome da estratégia. Então a estratégia que era 1 antes, agora é a Short Gale 1. A estratégia que era a estratégia 2 é a Short Gale 2. Repare que umas são mais conservadoras do que as outras, no que diz respeito à quantidade de sinais que são emitidos.
A Short Gale 3 manteve-se que era a estratégia 3, tá? E aí a gente adicionou mais uma estratégia que é a Short Grid 1, que é essa estratégia que a gente utiliza, que a gente trabalha sem fazer martingale, tá? É uma estratégia que pode perceber que ela exibe menos sinais, porém é muito mais assertiva. Porque em opções binárias, até em outro tipo de mercado, seja Forex, seja B3, que trabalhe com análise gráfica, é muito difícil a gente ter sinais assertivos com muita quantidade. Tá? Então, eu falo isso aí por experiência própria de outros mercados. Então, em opções binárias não é diferente. Então, assim, é difícil a gente ter assertividade grande, principalmente na primeira vela, no caso de binárias, com muitos sinais. Eu desconheço mesmo indicador aí que tenha assertividade grande na primeira vela, sem ter que fazer martingale, tá? Com muitos sinais. Tá? Então, se você não colocar alguns filtros no algoritmo, fica complicado de você ter sinais com grande assertividade, aí, com percentual taxa alta de acerto. Então essa aqui é mais uma estratégia, eu vou explicar dela ainda no final, mas continuando, então a gente sempre que a gente trocar de estratégia aqui nesse botão, a gente tem que apertar a estratégia, aliás, a gente tem que apertar o botão Go para a gente trocar a estratégia. Se você só trocar aqui e não apertar Go, ela não vai trocar. E aí você pode conferir onde que você confere qual estratégia você está utilizando. Aqui, olha, no início das estatísticas, beleza? Então aqui que você faz o check, pra você conferir qual estratégia eu estou utilizando. Porque às vezes você trocou aqui, por exemplo, olha, eu estou aqui no Short Grid, não apertei Go, mas na verdade eu estou na Short Gale 1, porque eu não alterei, eu não confirmei a minha alteração na tecla Go. Então é só apertar Go que ele vai trocar, beleza? Então, continuando aqui, vocês Ô, vão Robert, confirmar. Oi. rapidinho, eu vou sair para dar lugar para o Benhu, para ele entrar, beleza? Ah, tranquilo. Beleza. A sala encheu? Deixa eu ver. Já encheu já a sala. Ele disse que não tá conseguindo entrar, tá dando sala cheia. Aí eu Ah, vou beleza. sair para dar lugar para ele, beleza? Beleza, então. Tranquilo. Beleza. Então, vamos continuar aí, gente. Então, para que vocês possam confirmar a estratégia que está sendo utilizada, repare sempre aqui no início do painel, beleza? O início do painel aqui, olha, é que a gente confirma a estratégia. As outras funções aqui já tinham, tá? A gente manteve aqui, isso aqui já era da versão antiga, então eu não vou estender muito para o vídeo não ficar muito longo e a live também não ficar muito extensa. E aí, quem tá chegando agora, eu recomendo assistir uma última live que a gente fez da V2, que essas informações todas são explicadas na V2 e tal, tem detalhes lá, tem vídeos explicando também. Então, dá uma olhada lá depois, eu não vou estender muito aqui não. Essas informações aqui para baixo, olha, essas aqui são novas. A gente tirou as informações que tinham aqui que não eram utilizadas, né, que não eram muito relevantes para a estratégia em si. Até eram, mas o pessoal usava pouco. Né? A gente percebeu isso ao longo do tempo e aí a gente resolveu colocar essa aqui, foi até sugestão de alguns usuários. Como funciona essas estatísticas aqui que eu estou marcando? Essas estatísticas elas fazem a contagem de uma sequência, seja de loss ou de win, tá? Elas são configuráveis no menu do indicador, que eu vou mostrar também, as novidades lá do menu. Então, por exemplo, aqui ele está me falando, deixa eu trocar para a Short Gale, que ela tem mais sinais, a Short Gale. Então, aqui ele está me falando o seguinte, que o máximo de loss consecutivo dentro desse período que está aqui em cima, tá? Do backtest. Sempre que atualiza com o mês automático, se vocês não alterarem nada lá dentro do menu, que eu vou mostrar também. Então, aqui ele me dá a informação do máximo de loss ou de wins que ele teve dentro desse período, tá? Então, nesse par aqui, ele teve, dentro de um mês para trás, ele teve 36 vitórias seguidas e dois loss seguidos,
beleza? Só que aí o que acontece? A gente não tinha informação, mas quantas vezes aconteceu esses dois loss aqui, que a gente fica preocupado com os loss, a gente nem olha muito a sequência de win às vezes, né? A gente fica mais preocupado com o loss. Você não quer tomar ele, você não quer tomar dois loss seguidos, né? Ninguém quer. Então a gente fica muito preocupado. Aí o seguinte, a sugestão de alguns usuários foi colocar, pode ser que esses dois loss aconteceu mais de uma vez. Eu quero saber. Dentro de um mês, às vezes aconteceu dois loss, aí teve vitória. Aí vitória, vitória, aí dois loss de novo. Aí ele quer saber quantas vezes isso aconteceu dentro do período analisado. Aí a gente colocou essas estatísticas aqui. Elas são variáveis que podem ser alteradas. Eu vou mostrar ainda. Mas aqui já vem padrão, olha lá, mostrando quantas vezes aconteceu um loss, seguir uma sequência de um loss apenas. Veio um loss, já veio uma vitória, já quebrou a sequência. Então foram 34 vezes. E dois loss, que é o máximo aqui, aconteceu 3 vezes dentro desse período. Então veja que para baixo, olha, 3 loss seguidos não aconteceu. Tanto é que se tivesse acontecido, teria que estar aqui em cima, olha, no máximo consecutivo. Beleza? O Discord a gente opera quando todo mundo quer falar. Alguma dúvida, gente? Estão perguntando para mim ou estão... Me desculpa, eu acho que. Ah, não, tô com o áudio ligado, não. Ah, eu tô Beleza. sim. Desculpa, eu tô. Deixa eu Beleza. me mutar aqui, você continua. Beleza. Aí daqui a pouco vocês podem perguntar, se quiser abrir o áudio para perguntar aí também, a gente tem tempo aí. E na outra plataforma que a gente não ia ter tanto tempo, mas aqui a gente tem tempo. Beleza, aí o seguinte, então aqui é o máximo de loss que aconteceu no período e aqui embaixo quantas vezes esse máximo aconteceu. Então a gente teve aqui esse dois loss seguidos, aconteceu 3 vezes em algum momento. O win, olha, veja, dois wins seguidos aconteceu 29 vezes. Então a gente adicionou dentro do menu, já vou partir para o menu aqui, algumas funções e filtros a mais. Por exemplo, a gente agora aqui dentro do filtro, essa parte que a gente já tinha no início, tá? Que é o filtro de datas e horários, tá? Que esse é até interessante também, que eu vou falando mais no final, para vocês fazerem alguns testes aí. Então, no início que a gente já tinha, esse aqui é a função para a gente voltar um mês, tá? Um mês para trás. Então, se a gente deixar ativado, sempre vai ficar atualizando um mês para trás. Se deixar desativado, vai atualizar de acordo com a data que você colocar aqui. Lembrando que se você colocar uma data muito extensa, você pode travar o seu MetaTrader pela quantidade de barras. Então, para fazer esse estudo aí de assertividade no tempo para trás, um backtest mesmo, eu recomendo usar um par por vez. Não abra vários e fazer esse carregamento aqui. Você pode travar seu meta só se sua máquina for muito boa mesmo. Aí dá para fazer. No caso da minha, que não é tão boa, eu nem faço. Eu faço em um par. Então tem um tempo aqui também. Aliás, tem o backtest aqui de horas, tá? Você pode colocar as horas. Sempre a hora do MetaTrader que fica aqui embaixo. Você fazer o backtest, tá? Não é a sua hora local. É a hora do meta que ele vai analisar. Você fazer alguns filtros. Ali aconteceu 34 loss? Não, aqui aconteceu 34 loss, só que só uma vez, ele não teve a sequência de dois loss seguidos, ele teve só 3 vezes, tá? Então ele teve Ah, sim, entendi. tá? Então Foram isolados, né? Loss isolados. isso, teve um loss e já teve uma vitória logo em seguida, foram 34, tá? Dentro desses acertos e erros aqui em cima, olha só, Entendi. 325 sinais, ele teve 288. Desses 288, ele teve 34 aqui, que foi uma sequência de apenas um. Teve um e já teve um acerto, entendeu? Então talvez é o que eu estava mostrando, essas estatísticas são boas para às vezes você colocar alguns filtros. Eu estava falando aqui sobre, vou já pular essa parte que já tem na antiga, que é a parte dos filtros de horários aqui e tal. Mas a gente colocou que o filtro de loss já tinha também na V2, tá? Que só ativar aqui, olha, eu quero um sinal após um loss. Talvez esse par aqui seja interessante para te dar um sinal após um loss. Pra você entrar só após um loss, porque você vê que ele não tem muita sequência de 2 loss seguidos dentro desse mês, do mês passado. Então talvez se ativar aqui, olha, para dar um sinal após um loss, tá? After loss aqui, erro somente após um loss, beleza? E a gente adicionou também após um win, tá? Se você quiser após um win, é essa função aqui de cima. Então só você colocar esse par aqui, se você fazer uma análise
das estatísticas e vê que esse par, ele acerta muito após um win, que seria esse x2 aqui. Você quer alcançar o x2. Então tá vendo que o x2 dele é alto? 29 vezes aconteceu 2 acertos seguidos. Então você pode colocar aqui, após um win, quando tiver um aqui no current wins, ele vai te dar um sinal. No próximo, quando tiver a condição da entrada, ele vai te dar um sinal apenas quando tiver igual a 1 aqui. Tá? Então seria essa função aqui para você ativar. Deixa true para ativar. E ele vai te dar um sinal após um win. Beleza? Então isso aqui também é uma novidade. Não tinha na outra. A outra a gente só tinha sinal após um loss. Tá? Então é uma novidade aí. Às vezes você quer entrar, o par acerta muito e toma um loss, e depois volta a acertar muito. Então você pode pôr eu quero que me dê um sinal após 2 wins, 3 wins, e assim vai, entendeu? Então, às vezes o par ele acerta muito, você não quer pegar o loss, mas ele pode estar dando alternados, né? Então aí cabe você fazer uma análise para te dar um sinal após um win ou após um loss, ou após 2 loss, ou após 2 win, ou após 3 win, né? Você vê que acerta muito aqui. E aí essa parte aqui para configurar, ela tá logo aqui embaixo também. Deixa eu descer aqui, vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Essa parte aqui do indicador a gente consegue configurar. Veja que são 5 parâmetros do win e 5 parâmetros do loss. Então eu posso trocar aqui para 3, para me dar quantas vezes aconteceu uma sequência de 3 vitórias, quantas vezes aconteceu uma sequência de 10 vitórias e de, sei lá, 15 vitórias. Vou dar um OK aqui. Ela já alterou aqui do lado, tá vendo? 1, 2, 3, 10 e 15. Então, olha lá, 10 vitórias seguidas aconteceu 12 vezes. 3 vitórias seguidas aconteceu 23 vezes. Então, esse par aqui tá muito assertivo. Tá bom de entrar após uma vitória, após 2, após 3. Né? Então, aí cabe fazer uma análise. Então, aqui vocês podem alterar, tá? É uma novidade também do indicador, essa parte aqui. Deixa eu pegar aqui agora outra informação. Continuar aqui descendo. Então, eu falei aqui do win, do loss, né? Do loss já tinha, do win é a novidade para dar um filtro. Isso aqui são filtros, tá? De entradas. Aqui são as estatísticas que eu acabei de explicar, são as sequências, número de vezes que aconteceu sequência de vitórias. E aqui, dentro do menu do indicador, a gente tem a função já integrada do MT2 e Key. O MT2 e Key andou fazendo as atualizações aí. E essas atualizações, a gente achou que até ia de algum modo afetar o indicador, mas a gente fez uns testes aí e está funcionando normalmente. Beleza? Então funciona normal. Então, como funciona aqui no caso? Antes a gente tinha que colocar um conector, né? A gente tinha que jogar um conector dentro do bombino, junto com o bombino no gráfico, né? O bombino mais um conector que eles enviam do MT2. E a gente só conseguia ler os parâmetros padrões aqui do indicador. Agora não mais. Agora a gente consegue, qualquer filtro que a gente colocar, qualquer troca de estratégia que a gente trocar nos botões lá do lado de fora no gráfico, e trocar time frame, colocar filtro de horário, filtro de data, tudo que a gente fizer. Por exemplo, eu quero que me dê um sinal só na hora 1 até a hora 2. E ativo aqui e dá um OK, o MT2 só vai entrar nesse período. Então, isso aqui é interessante. Depois eu vou mandar lá no grupo. Eu fiz uns estudos aí de alguns pares que são mais assertivos na estratégia short gale, de gale mesmo. Na short grid eu ainda não estudei. Alguns pares são assertivos, são muito assertivos, das 9 horas da manhã do horário do meta até as 10. Outros são só de 7 até 8. Outros são de 10 até 11. Né? Então, a gente pode fazer esses filtros aí. Lembrando que para fazer um filtro desse, para vocês terem uma garantia maior, é sempre bom colocar um período maior aqui também, para vocês conseguirem fazer um estudo com mais robustez, que a gente fala, um backtest mais robusto. Tá? Então, um mês, às vezes, é pouco. Então, para vocês saberem mesmo o horário do par, quando ele é mais assertivo, eu recomendo que coloque pelo menos um ano aqui para trás, tá? Aí vocês têm que carregar os dados, baixar o histórico do gráfico, que eu mostro em outro vídeo, depois vocês dão uma olhada. Para quem está novo aí chegando,
eu mostro como carregar o gráfico para pegar todas as informações corretas, beleza? Então, aí para o MT2, então ele consegue agora pegar todos esses filtros, ele consegue pegar tudo. Então, basta deixar aqui ativado como sim, tá? O Auto Trade. Aqui o nome, você vai colocar o nome que você quiser. Ah, seu nome é Arthur? Põe aqui, o nome sinal Arthur. Ah, não, quero deixar Bombini mesmo, põe Bombini. Ah, é Robert, eu vou colocar Robert. Então, você escolhe aqui, tanto faz o que você colocar, beleza? Que não vai importar em nada. Aqui é só apenas o nome do sinal que vai ser jogado lá pro MT2. Para às vezes você quiser fazer uma análise e tal daquele sinal que você emitiu. Aqui é o valor que você quer fazer a sua entrada. Se for dólar, você vai ter que colocar um mínimo de 1. Se for real, o mínimo de 2. Se você não quiser fazer a entrada por aqui, no software MT2 tem uma opção lá para você colocar o valor lá, ou percentual da sua banca, beleza? Aí ele vai ignorar esse campo aqui, se você configurar por lá, tá? Tem lá a opção de originário do conector. Então, se você deixar lá ativado, ele vai pegar daqui. A expiração, o Bombini funciona em um M1 e M5, então você vai colocar, se for um M1, você vai colocar 1 minuto. Se for M5, você vai colocar 5 minutos. Tá? Essa exibição de painel aqui, é essa exibição que mostra aqui embaixo. Aqui embaixo aqui, ó. Tá? Então aqui você consegue ver se o MT2 está ativado. Se eu clicar aqui, ó, ele desativa. Então às vezes você esqueceu lá, ou não está querendo fechar seu MT2, quer operar na mão, você vem só desativa aqui, porque senão você corre o risco de dar um sinal e entrar lá, se você tiver com o software aberto. Beleza? Então você pode desativar por aqui também no gráfico. Continuando lá. Então você vai colocar aqui o martingale. O martingale você vai colocar, se você quer sem martingale. O martingale para a próxima expiração, que no caso seria a próxima vela. Oi. Desculpa, cara, mas eu não tô conseguindo visualizar. Tu tá mexendo nos filtros aí já? Tô mexendo. Pois é, que pra mim não tá aparecendo nada, só a tela do preta do MetaTrader mesmo. Não sei se é só pra mim isso, tem mais O meu alguém aí? também. O meu também tá mostrando só do MetaTrade. Então. Não tá aparecendo nada pra nós aqui. Ah, tá. Entendi. Pra todo mundo, será que tá assim? Deixa eu ver aqui no chat aqui. Pra mim também, tá do mesmo jeito. Todo mundo, Só a né? tela inicial do MetaTrader. Tava estranhando, tava falando aí. Cara, eu já tô mexendo nos filtros aqui. Mas Não, no pois é. MetaTrader, por exemplo, eu tô mexendo aqui agora, eu tô selecionando aqui o nome da estratégia. Vocês estão visualizando? Não, Não? não. Também tô vendo, não. Não tá aparecendo nada. Eu vou fazer uma foto da tela aí Tá, e vou manda mandar aí. no. Deixa eu dar uma olhada, no manda aí. Aqui eu só consigo ver a seta mexendo só. E a tela inicial do Não MetaTrader. tá aparecendo nada pra vocês? Nada. Não. Dá uma olhada Nada, aí. não tá aparecendo nada. Deixa eu ver aqui então. Pô, cara, é mesmo, é verdade. Tá mostrando aqui vocês. Só a tela com as setas. Mas tava mexendo quando eu tava trocando no início, ou nada, em momento algum. E só ali no. Quando eu tava trocando ali pro Chatgale, 1, 2, 3, aí tava aparecendo. Mas a partir do momento que tu entrou ali na configuração dos filtros, já parou. Entendi. E agora? Tá mostrando alguma coisa? Eu tô correndo o gráfico aqui. Ele tá correndo aí. Certo, tá correndo. Aí tá mostrando. Tá mostrando? Tá voltando o gráfico aí do mercado. Isso. Tá mostrando certinho então aí agora. Isso aí tá. Deixa eu ver aqui. Se eu abrir o menu agora, eu abri o menu. Tá mostrando pra vocês? Não. Não. É quando tu vai pro filtro, pra abrir o menu para o filtro. Não tá abrindo, não. Pera aí então. Deixa eu só alterar um negócio aqui rapidinho. Que vai mostrar pra vocês aí agora. Beleza. Pera aí, só um minuto.
Só um minutinho, viu? Tô trocando aqui. Vocês estão me escutando normal? Tô. Sim, Pera aí, então. ouvindo tô, tranquilo. Beleza. E agora? Vocês estão vendo aqui o gráfico? Todo mundo tá vendo o gráfico? O Tá no gráfico. gráfico inicial. E agora o menu? O gráfico eu tô vendo, menu não. O menu não? Agora abriu. Agora. Agora sim. Ah, tá. Agora abriu. Ah, beleza. Tá, então tranquilo. Então beleza, deixa eu voltar aqui. Então tá, eu tinha mostrado o menu aqui, deixa eu resumir. Então vocês pegaram até a parte aqui do que eu expliquei das estratégias novas, certo? Isso. Eu vou pegar aqui então, olha, o menu que eu estava explicando é o seguinte. A gente tem as opções aqui em cima, tá? Essa primeira aqui é a que volta um mês, tá? Ela fica ativada como padrão para não sobrecarregar o gráfico. Isso aqui já tinha nas versões anteriores, tá? As informações de data também já tinham. As informações de horário também já tinham. Aí eu estava explicando que às vezes é interessante vocês fazerem aí alguma análise de tempo, né, de horários, que algumas estratégias elas são mais assertivas em certos horários. Isso para todas as estratégias no geral, entendeu? Isso tanto em qualquer tipo de mercado, algumas estratégias são mais assertivas em certos horários, em certos dias. Então, principalmente o horário manda muito. Então, depois eu recomendo, tanto é que esses filtros de horários aqui que eu estava explicando, as funções novas do MT2, elas conseguem filtrar também as entradas por horários, quem quiser operar com MT2. Até se você for operar também manual, eu recomendo aqui olhar muito isso, fazer uns estudos aí de horários para certos pares, beleza? Então isso aqui já tinha. Descendo aqui a função de trocar o time frame também já tinha. Aqui vocês têm que trocar o time frame que vocês vão operar e vão trabalhar. Se você colocar M5 e trocar para o M1 lá, vai dar uma mensagem de erro. Então você tem que vir aqui e trocar, beleza? Essas funções que já tinha, eu não vou entrar nessa que eu já falo em outros vídeos, depois vocês dão uma olhada lá. A função nova que entrou aqui é essa função de entrada após X quantidades de wins, que eu estava falando, que a gente consegue ver aqui nas estatísticas. Às vezes é interessante você pegar um sinal, você colocar o filtro, você ativa ele aqui, olha, e coloca para dar um sinal após 2 vitórias, coloca 2 e aperta OK. Ele vai sumir lá as setas, tá? Ele vai sumir as setas, como também no loss, no filtro de loss, e vai mostrar só quando essa condição aqui for válida. No caso que está mostrando a seta, por quê? Eu coloquei para me dar um sinal após 2 vitórias, 2 wins. Então, como aqui no Current Wins, que é também uma estatística que já tinha, que eu explico em outros vídeos, para quem está chegando aí depois dá uma olhada, aqui significa o que está acontecendo no momento. Então, ele vem de momentos de 2 vitórias seguidas. Como eu coloquei para me dar um sinal após 2 vitórias, ele vai me dar um sinal, então, na próxima vez que a condição da estratégia for válida. Beleza? Então, se eu trocar para 3, ele vai ocultar as setas. Tá? As setas são ocultadas. Quando aqui tiver 3, ele me aparece a seta. Isso também vale para os loss. Então tem alguns pares que é interessante você entrar após X quantidade de wins e outros a X quantidade de loss. Então cabe vocês fazerem essa análise aí. Ou às vezes não colocar filtro nenhum. Tem gente que não tem muita paciência para guardar esse tipo de filtro. Tá? Filtro ele sempre restringe as entradas. Toda vez que você coloca filtro de horário, ou esses aqui, por exemplo, vocês vão ter menos quantidade de sinais. Isso é normal para qualquer tipo de estratégia. Então, é aqui no indicador, isso é novo, a quantidade de entrada após wins. A quantidade certa determinada aqui para o usuário por wins é novo. O loss já tinha na versão anterior. Beleza? Então, aqui, nessa função, nesses parâmetros, eu consigo configurar aqui do lado, nas estatísticas, sequências. As sequências de wins e loss. Por exemplo, veja que está aqui, olha, wins. É uma sequência de 1, 2 wins, 3, 10 e 15. Aqui está a mesma coisa, 1, 2, 3, 10 e 15.
Se eu quero trocar aqui para, sei lá, 5 e dar um OK, ele vai alterar lá, olha. Então ele alterou já e já carregou aqui os 5 que eu acabei de colocar, olha. Então, 5 vitórias seguidas aconteceu dentro do mês 17 vezes. Beleza? Então isso aqui também é configurável dentro do indicador. Vocês podem fazer essas análises aí. Aí voltando aqui na parte que vocês me alertaram que não estavam visualizando, é a parte do MT2. Tá? No MT2 eu consigo ativar e desativar por aqui. Agora está tudo integrado. Então, ou por ali, ou por aqui. Olha, eu posso desmarcar o flag e marcar novamente, que ele vai ativar e desativar o MT2. Aqui embaixo, na parte inferior esquerda. Beleza? Então, voltando no menu, a gente tem também aqui o sinal que eu estava falando. Você pode colocar qualquer nome, tá? Qualquer nome, isso aqui não interfere. Qualquer coisa que você colocar aqui, isso aqui é somente o sinal que vai ser enviado. O nome do sinal vai ser enviado lá para o MT2. O valor, né? Se for dólar, o mínimo é 1. Se for real, o mínimo é 2. E você pode colocar também... Ô, Oi. só uma dúvida referente ao MT2, para não fugir do raciocínio. Tô vendo aí que o MT2 tá aí da IQ, né? Isso, daí que... Eu vi que da Binary também tem. Tem como agregar, colocar ele aí também? Ou só da IQ mesmo? Aqui nessa versão só IQ. Tá? A gente Tá. pode É ser isso que a mesmo, gente obrigado. lance atualizações aí futuras para colocar para outras corretoras. Mas é só IQ, porque a IQ é a mais tradicional e até também o MT2 ele não tinha para as outras corretoras, né? A IQ eu acho que foi a primeira, a pioneira lá que eles lançaram e é mais utilizada. E aí a gente colocou mesmo, focou só na MT2 e IQ. Agora que eles lançaram lá umas funções, umas corretoras novas, né? E aí a gente não estava preparado para essas atualizações. A gente atualizou o indicador, lançou a atualização na segunda-feira o MT2 também lançou a atualização. Né? Aí tinha um pessoal no grupo lá que não estava conseguindo comandar ordens, a gente até ficou meio que desesperado achando que teria que lançar mais uma atualização da atualização, né? Mas enfim, era problema do servidor do MT2, que eles estavam atualizando tudo, mas agora já está funcionando normal lá. Beleza, Então, valeu. então para as próximas atualizações, quem sabe? Se a demanda for muita, se muita gente quiser usar outras corretoras, quem sabe? Mas enfim, aí continuando aqui. Então aqui você coloca o valor. O valor você pode também colocar o originário lá do conector, lá para colocar percentual da banca. Eu particularmente não uso esse aqui. Eu uso lá o do... Eu estou aqui aberto, vê se vocês vão continuar enxergando. Vocês estão enxergando? Tá todo mundo vendo? Tô. Então, eu estou aqui com a minha nuvem. Isso aqui eu vou mostrar em outro vídeo, em outra oportunidade, ou lá no grupo vocês me perguntam. Pode me perguntar lá como criar uma nuvem, tá? Um servidor na nuvem. Eu estou no servidor na nuvem aqui, olha o tanto de pares que eu estou com eles abertos. E com o MT2 Isso é o quê? rodando. Um VPS, é? Oi, não entendi. É um VPS? Isso, é uma VPS. Né? Depois eu mando o link lá para vocês criarem. Aí é gratuito na Google. E aí vocês não precisam ficar com a sua máquina ligada. É gratuito por 1 ano ou $300. O que você gastar primeiro. Ou 1 ano ou $300. Depois você tem que pagar. Aí eu mando lá, vocês me cobram lá no grupo lá e eu mando para vocês criarem. Então eu deixo ligado aqui a minha VPS, né? Minha nuvem. Eu deixo ela ligada e eu deixo meu MT2 rodando aqui. Veja que já pegou alguns sinais, tá vendo? E eu deixo vários pares rodando, fazendo vários testes e tal. Tem vezes que eu entro com a banca mais alta, às vezes eu deixo pequeno só para testar. E aí eu vou testando. Então eu vou deixando rodando. Veja que já tentou pegar 2 sinais aqui. Não pegou porque provavelmente esses pares não estão abertos lá na IQ, ó. Esses 2 pares aqui não estão abertos na IQ. E aí eu deixo vários pares abertos, com várias estratégias diferentes. Entendeu? Eu faço análise e tal. Tem vezes que eu coloco por horário. Aí vocês têm que estudar melhor aí os pares. Eu tenho um estudo
mas eu ainda não concluí ele, que eu estava vendo os pares, os horários para as estratégias. Quando eu concluir, eu vou mandar no grupo lá para vocês. Dá para operar na mão também com esse estudo. Mas como o tempo é corrido, às vezes falta tempo mesmo para olhar um por um. Beleza? Então aqui eu deixo os pares rodando. E aí o que eu queria falar com vocês é o seguinte, eu gosto de usar aqui no MT2, eu gosto de usar essa função aqui, olha, o percentual do saldo da banca. Se você colocar do conector, ele vai puxar essa informação aqui. Se você desmarcar esse do conector MT3 e marcar percentual do saldo, ele vai pegar o percentual da sua banca. Aqui eu acho melhor porque você trabalha com juros compostos. Então, conforme você vai ganhando sua banca, lá é entrada fixa. Conforme sua banca vai aumentando com as entradas, você vai fazendo entradas com juros compostos. E aí você consegue bater a meta mais rápido. Aí é assim que eu faço, mas aí tem várias formas de trabalhar, né? Então, quando você desmarca aqui do conector MT3 e marca aqui, ele descarta aquela informação que eu estou mostrando lá. Ele descarta essa informação aqui do valor do seu trade, do valor da sua entrada. Expiração 5 minutos se for M5 e 1 minuto se for M1. Essa informação é para mostrar ou não esse flag aqui embaixo do conector. O martingale você pode colocar para a próxima expiração sem martingale, para o conector ou para o terminal. Para o conector, se você colocar para o conector, ele vai fazer o martingale dentro do par, apenas do mesmo par. Então, se ele errou num par, você colocou aqui, ó, next signal, que é para o próximo sinal. Então, ele vai esperar errar no par, ele vai dar um erro num par e vai esperar dar o próximo sinal para ele fazer o martingale no mesmo par. Se você colocar terminal, ele vai fazer o martingale já no próximo sinal, independente do par. Beleza? Então, é outra forma de trabalhar. Lembrando que dentro do indicador a gente tem aqui, eu não vou focar nisso aqui, já mostrei em outros vídeos. Eu tenho aqui também a análise de martingale para o próximo sinal nas estatísticas. Se você trocar aqui embaixo, ó, tá? Você pode colocar para o próximo sinal e as estatísticas vão alterar. Então, o martingale steps são os passos, se é 2 martingale, se é 3, se é 4, se é 1, se é 0. Para a estratégia short gale, a gente recomenda deixar 1, eu vou falar ainda por quê, beleza? E o coeficiente, para a estratégia short grid, que é sem martingale, a gente recomenda deixar 1 também. Mas para as demais, você deve colocar acima de 2, 2.2, 2.3, 2.5, porque se você deixar só 2, se o payout estiver abaixo de, sei lá, 90%, você toma prejuízo dependendo da quantidade de entradas de martingale, beleza? Então você tem que alterar aqui para 2.3, 2.5. Beleza, aí a gente vai aqui para a próxima. Ó, deu até um sinal aqui, ó, Euro USD. Vamos ver aqui, acho que até na short grid, não, na short gale. Vamos ver esse sinal aqui. Se tivesse com payout bom, dava até para entrar. Aí assim, vamos aproveitar esse sinal aqui que vocês estão aí olhando, ó. Eu faço assim, ó. Primeiro olho as estatísticas, né? E aí eu ativo aqui o suporte e resistência, tá? Ele já vem ativado nos templates que a gente envia. Eu desativei só pra gente enxergar melhor o gráfico. Aí ele apita de novo, é normal. E aí eu olha só, as resistências aqui são resistências fortes, ó. Tá aparecendo aqui próximo de M15 e M5. Aí eu dou uma conferida no M15. Vamos ver o M15. Olha lá, de fato essa resistência aqui, olha, o preço deu uma sambada nela aqui para trás, ó. Né? Mas ele deu uma rompida aqui também. Foi lá em cima e voltou. Mas assim, aqui é uma zona de briga. É claramente uma zona de briga isso aqui. O preço vai e volta, ó. Então ele tá bem consolidado. Ele vai apitar de novo, que é normal. Mas eu não sei como é que tá o payout, eu não tô com a aqui aberta. O payout deve estar muito baixo agora, ainda mais que é feriado nos Estados Unidos. Deve estar muito baixo. Talvez nem tá compensando fazer essa entrada aqui. Tá com 60%. Não compensa. Eu trabalho com 70 para cima, e mesmo assim eu não recomendo. Eu recomendo trabalhar com 75. Mas é isso, aí eu faço geralmente essa análise, olha as estatísticas, olha só, ele 2
com essas novas estatísticas, veja que o 2 ele vai pular para o 3, né? Então a gente quer chegar no 3, a gente quer saber o 3. Se ele acertar, ele vai para o 3, né? Então a gente quer acertar. Então veja que 3 wins seguidos aconteceu 23 vezes. É um número até alto, né? 23 vezes. Então acontece bastante. Então talvez eu até entraria aqui se tivesse com payout bom. Seria uma boa entrada. É lógico que a gente vai reparar também o preço, né? Por exemplo, tá aqui parado nessa resistência. Se ele rompesse igual um louco aqui, eu nem ia fazer essa entrada, né? Outra coisa que a gente fez no indicador é que a gente separou o... Vou até carregar ele aqui. A gente separou o indicador de notícias, tá? Então a gente está mandando aí para vocês já devem ter recebido. Quem não recebeu vai receber ainda. O M5 tem dois templates agora, o V3 M5 e V3 M5 notícias. Aí se eu colocar notícias, ele vai carregar a notícia aqui embaixo, tá? Ele vai ocultar a parte do MT2, mas o MT2 está aqui também. Então aqui, ó, notícias, mas você pode trocar esse indicador de notícias. Ele chama FFC, beleza? Então você pode trocar ele aqui e jogar ele para a direita, por exemplo. Aqui, aí você consegue ver o MT2, aí fica a seu critério. E esse de notícias aqui também, ele me apresenta as linhas de notícias no momento que vai ocorrer. Essas notícias, se vocês, quem gosta de trabalhar visualizando as notícias, tem que se atentar a esse parâmetro aqui, ó, Chart Time Offset. Dependendo da sua localidade, você vai ter que alterar aqui para 5, 6, 6 já está, 5, 4 ou 7, dependendo de onde você está localizado. Porque isso aqui é o fuso horário. Então, você tem que verificar. Como que você faz essa conferência? Olha, eu venho aqui, olha, tá me falando que no euro vai ter uma notícia aqui às 6 horas da manhã. Aí você vai lá no site do Invest Forex Factory, né? E olha lá se está batendo com o seu horário. Se você vê que não está batendo, e você faz também o cálculo aqui do fuso horário. Por exemplo, olha, a próxima notícia, essa das 6, está falando que aqui é meio-dia. Então, tá dando diferença de 4 horas. Beleza, se aqui tá 6 e tá de acordo com o meu horário, aqui vai estar também essa linha. Se não tiver, você vai ter que fazer aquela alteração lá até ficar. Aí você tem que fazer o cálculo de fuso horário. Beleza? O 6 ali, se eu não me engano, ele já é configurado para horário de Brasília, tá? O 6. Já é horário de Brasília. Quem tiver fora do fuso horário de Brasília vai ter que alterar aqui até ajustar. Deu um sinal. Aí é bom que a gente acompanhe esse sinal aí. Vamos ver o que vai acontecer. Rolou um doji lá, ó. Tá querendo romper. Então tá. Aí vamos continuar enquanto rola o sinal aí. A gente vai ver o que vai acontecer. Então você pode, quem não gosta das notícias, você pode carregar só o Bombini V3. Lembrando que as notícias tem que ser ativado. Isso aqui a gente já mostra em outros vídeos. Você tem que ativar aqui em cima, ó, nas ferramentas, opções. Você tem que permitir DLL aqui, ó, em Expert Advisors, tá? Permitir DLL, senão vai ficar travando. Continuando na parte do MT2. Então eu já falei aqui o coeficiente. A gente tem a função aqui embaixo da quantidade de gales e de como você vai trabalhar o gales. É no próximo sinal, na próxima barra ou no próximo sinal. Tá? Próxima barra e próxima vela. Aqui é o coeficiente. Esse coeficiente aqui era até para a gente ter retirado. A gente acabou que passou batido. Isso aqui não altera em nada. Tá? Esse coeficiente da parte do gale do indicador Bombini. O coeficiente da parte do MT2 altera sim. Você tem que trocar aqui, senão, dependendo do que você colocar aqui, você vai fazer a entrada errada. Errada que eu falo no sentido de te deixar no prejuízo. Porque ele vai multiplicar. O coeficiente é a multiplicação da sua entrada. E aqui, olha, Gale Max Steps.
é quantos gales que você quer que calcule nas estatísticas, tá? Vem padrão como 2, mas tem gente que trabalha com 3, tem gente que trabalha com 1, com 4, 5, aí fica a seu critério. E essa grid coeficiente, grid max steps, é da estratégia grid, aquela que não utiliza o martingale. Se você quiser trabalhar com gale, ou, por exemplo, vou dar aqui, olha, troquei, estou nela, deixa eu tirar o suporte de resistência. Vou tirar o suporte de resistência porque está atrapalhando a gente visualizar. Já tinha, não vou explicar essas partes daqui para baixo, que tudo já tinha no indicador. Tem uma outra parte nova, eu vou explicar ali, mas o suporte de resistência já tinha. Aí, tiramos o suporte de resistência. A vela está começando a dar uma derretida lá, do sinal lá do short gale, ó, short gale 1. Olha lá, tá dando uma derretidinha. Deu um doji que veio com força. Isso aqui, eu entraria fácil nesse sinal. Porque ele veio com força, né, rompendo. Aqui deu um doji. Doji é sinal de indecisão, né? É meio que arriscado em doji às vezes. Mas como estava próximo do suporte de resistência, significa que ele perdeu força, né? Então, aí talvez seria interessante entrar. Voltando. Que eu estava explicando, é a questão do martingale. Então, a short grid, vou trocar para ela, ó, que é a estratégia que não requer gale. Veja que ela vem aqui, ó, max steps 1, que é exatamente a informação que está lá como padrão 1. Grid max steps 1. O que ele está fazendo o cálculo? Ele está fazendo o cálculo de um martingale. Tá? Pode trabalhar com um martingale? Pode. É recomendável? Pô, aí depende do seu gerenciamento. O martingale não pesa tanto numa banca. E ela é muito assertiva mesmo com o martingale. Mas, o que a gente recomenda? Que o intuito dela é não trabalhar com martingale. A gente recomenda que você faça a seguinte estratégia com essa short grid aqui. Você deixa marcado com 1 mesmo. Vai dar aqui 80%, né, nesse período. E aí, você faz a entrada. Deixa eu pegar aqui. No caso aqui acertou de primeira. Deixa eu pegar uma situação aqui. Aqui também acertou. Ela acerta muito essa estratégia. Deixa eu pegar aqui. Aqui acertou também. Aqui também acertou. Aqui, ó. Essa situação aqui. Todo mundo tá visualizando aqui? Tá claro? Deixa eu só olhar o chat aqui. Beleza, qualquer coisa eu tô aqui de olho também. O que a gente recomenda? Deu entrada, você tomou um loss aqui na primeira entrada, que você repita a entrada para a próxima vela. Mas aí eu vou sair no prejuízo. Tá, nesse curto período aqui você vai sair no prejuízo. Por quê? Se o payout tiver 80%, você fez uma entrada de $1 aqui, está com $1. Você fez entrada de $1, perdeu $1 e fez entrada de $1 aqui na segunda vela de novo, $1. O payout de 80%, você vai ganhar 80 cents de dólar. Então você vai sair 80 cents positivo, menos $1 negativo, você vai ficar com 20 cents negativo. Ok, você vai sair negativo. Mas visualizando apenas esse sinal. Mas os outros sinais que vai ter que ir para frente, ó, se você continuar operando. Aí aqui você ganhou, aqui você ganhou. Então a ideia dela é essa, é no longo prazo. Entendeu? A ideia dela é se trabalhar e com metas também. Então aqui você também ganharia de primeira. Então é uma forma de você tentar amenizar o seu loss na primeira. Quando você tomar o loss na primeira, você tem que saber que você vai sair no prejuízo. Ok, você vai sair no prejuízo, mas naquele momento. Então você faz. Mas pode usar o galho se quiser, né? Pode fazer o galho, pode fazer o galho. Também é interessante. Você viu que nessa parte aqui ele acertou. Mas só um galho. Não recomendamos fazer mais que um nessa estratégia. Tá? Você pode fazer um galho, que ele não impacta tanto na sua banca, no seu capital. Pode trabalhar repetindo, do jeito que eu estou explicando. Ou pode trabalhar só na primeira vela mesmo. Deu ruim, você espera a próxima e faz a entrada na próxima. Tá? Não vai acertar sempre. Não existe nada que acerta sempre. Inclusive, vou até mostrar a assertividade dela aqui. Então, você pode trabalhar dessa forma aí. Ou também fazer o martingale, né? Enfim,
pode fazer ele no próximo sinal. Então você errou aqui, olha, nessa vela, você deixa armado um galho aí pro próximo sinal. Aí desse sinal você ganharia aqui. Ganharia aqui. Posso só tirar uma dúvida aí? Pode perguntar. Alô? Oi, pode perguntar. Quanto a essa nova estratégia, ela, você fala, não recomenda mais que um galho, é porque ela seria uma otimização dessas outras últimas aí, ou seja, tipo, ele dava 3 galhos ou 2 galhos, então vocês otimizaram a estratégia, seria isso? Não, esse algoritmo dela é diferente. Entendi. Essa estratégia aqui, ela tem uma pancada de indicador para analisar ela. Ela faz análise máxima e mínima, ela faz a análise de tempo, né, de FIBO, tem FIBO nela, tem uma pancada de coisa. O algoritmo dela é completamente diferente das outras. Tá? Então essa aqui é uma estratégia diferente. Coincide, eu acho que até no vídeo eu mostrei que coincidiu. Vamos ver se vai coincidir. No vídeo que eu fiz de lançamento, olha, acho que coincidiu. Algumas coincidem porque alguns indicadores são comuns. Vamos ver ali, ó. Tá vendo? Esse sinal aqui, eu acho que tá coincidindo, ó. Vamos ver ele aqui. Vamos só trocar. Na 2 não. Na 3 coincidiu, tá vendo? Na 3, 1 e a 3 coincidiu. Vamos ver a grid. A grid também coincidiu. Então aqui, ó, esse mesmo sinal foi um sinal da Gale 1, da Gale 3 e da grid 1. Entendeu? Esse mesmo sinal aqui. Tá pedindo a foto aí é porque tá preocupado. Né? Então, mas não porque são estratégias iguais. São todas diferentes. Cada uma usa indicadores diferentes. O algoritmo delas são diferentes. Beleza, então. Beleza? Então, assim, aqui é pura coincidência mesmo. As estratégias não tem nada a ver uma com as outras. São todas distintas. Beleza? Então tá, então é isso. Então, quando for trabalhar com essa estratégia, a gente recomenda que faça apenas um Gale. Na verdade, a gente recomenda que não faça Gale nenhum. Trabalha repetindo a entrada, tá? Você faz 1% do seu capital aqui na primeira e mais 1% na segunda. Se perder, você perdeu só 2%. Então, exemplo, eu tenho R$200. Eu faço entrada de R$2 aqui. Perdi, mais R$2 aqui. Perdi R$4 apenas. Beleza? Se eu tivesse perdido, eu perderia só R$4. Mas, aí aqui pra frente você continua. Aí você passa aqui R$2. Aí você já recuperaria uma parte. Aqui mais 2, recuperaria outra e assim vai. E aí vai trabalhar, vai operando até você colocar um stop aí, sei lá, de 5% de sua banca. Perdeu 5%, aí pronto, você para e volta o dia seguinte. É o que a gente recomenda. Inclusive nas outras estratégias, até as de Gale. As de Gale a gente recomenda também aí, no máximo, como o Gale você tem que multiplicar, fica mais apertado você colocar um percentual baixo. Mas no máximo 10% da banca, no máximo com Gale. Beleza? A soma de todos, se você perder um hit, você tomar um hit, a soma de todas as entradas, a gente recomenda que não ultrapasse 10% de sua banca. Beleza? Então, essa estratégia é assim que a gente recomenda operar com ela, essa nova estratégia aí. Você pode operar, se você quiser fazer uma análise dela, com zero, aqui está como se fosse um passo de martingale. Se você quiser colocar 0, você pode colocar. Você dá um OK. Veja, 61% nesse período. E aqui embaixo vai ficar off, olha. Short grid 1 igual a off, tá vendo? Ou seja, ela não está fazendo cálculo nas estatísticas de Gale aqui, de entrada na segunda vela, só apenas na primeira. Deu 61%. Tá? Então, 61% para uma estratégia desse tipo é um percentual alto, assim, e dá para sair lucrativo. Mas isso aqui eu não recomendo fazer essa análise, porque vocês vão ver que vai ter pares que vai estar menos de 60%. Essa análise com essa quantidade de sinal, porque aí você não está fazendo um teste robusto, né?
Depois vocês podem pesquisar mais sobre estratégias no MetaTrader, no MetaTrader 4, no MetaTrader 5, estratégia de Forex, de bolsa. Tem muitas recomendações para você testar uma estratégia para ver se ela realmente é robusta, que seja num período de pelo menos 3 anos. De pelo menos 3 anos de sinais. Então vocês podem testar aí depois 3 anos de sinais aí para ver como que fica. A gente já testou alguns pares com 3, 4 anos, 5 anos. A média é mais que 65%. Tem alguns lá que chega a 69%, quase 70%. Depois vocês podem fazer esse teste aí. Aí eu vou mostrar ali daqui a pouco algo ali. Só um minutinho. E deixa eu só finalizar essa parte aqui. Aí tem essa função aqui agora também, que é o alerta, notificação mobile via o aplicativo do MetaTrader, tá? Que vocês instalam aí no seu celular. Tem um vídeo aí que eu mostro também. Mas essa alerta para o pré-alerta, para a bolinha, não tinha, agora tem. Que é esse pré-alerta settings aqui, ó. Vocês podem ativar para a bolinha. Tá? Porque antes dava o sinal, tinha o sinal, mas apenas no sinal principal. Só na alerta principal, só na seta. Aí dava o sinal no celular até que você abrisse, até que você fizesse a abertura lá do aplicativo da Equioption, por exemplo, ou sei lá, qualquer outra, e fosse dar entrada, a vela já estava derretida lá no meio, aí não tinha como entrar mais. Então, a gente colocou aqui também um alerta para a bolinha, para o pré-alerta. Lembrando, para quem está novo, chegando agora aí, as entradas é sempre aguardar o fechamento do candle com a bolinha. Fechou com a bolinha, faz a entrada na próxima certeza que vai dar certo. Se a vela ficar oscilando, ficar sumindo e aparecendo a bolinha, a gente não recomenda entrar. Ou se não, espera até faltando 2 segundos. Quando deu 2 segundos, a bolinha tá sumindo, desaparecendo, não entra não. Espera a bolinha ficar realmente fixa, confirmada, e aí você faz a entrada para a próxima vela. Beleza? Então tem que ficar atento também à bolinha, porque se a bolinha ficar sumindo e voltando, é um sinal que a condição da estratégia não é 100% que ela está válida, ela está oscilando. Então pode ser um risco você fazer aquela entrada. Então eu recomendo, faltando 5 segundos para a vela fechar, se a bolinha permanecer fixa, você entra. Se ela ficar oscilando nos últimos 5 segundos, não entra, que pode ser uma fria. Que pode ser que a condição não está sendo validada corretamente. Ela está indo e voltando, não tá indecisa se vai validar ou não a condição da entrada da estratégia. Então a gente colocou também esse pré-alerta aqui na bolinha. Quando dá a bolinha, envia para vocês. É só vocês acessarem aqui, olha, opções, tá? Ferramentas, opções. Vir aqui, ó, em notificações, tá? E aqui vocês vão colocar o código que aparece lá no seu aplicativo do MetaTrader de Android ou de iOS. Lá tem um código, você vai em configurações, lá tem um código. Aí você coloca esse código aqui, dá um OK. E aí dentro do indicador você vem e ativa. Aí toda vez que der a bolinha, vai mandar uma notificação no seu celular, em qualquer lugar que tiver internet. Se você tiver com a 4G ou Wi-Fi ligado no seu celular, ele vai te mandar. Aqui já está até ativado já como padrão, tá vendo? É só ativar isso que eu acabei de mostrar aqui, ó. Tá? Só ativar aqui, colocar seu código aqui. Aqui vem desabilitado, vem assim, ó, de padrão. Você coloca aqui, habilitar notificações via push e coloca o número do seu MetaTrader lá no seu aplicativo do celular. E dá um OK. Toda vez que tiver uma bolinha, ele vai te mandar o sinal. Se tiver a seta, ele também vai te mandar. E vai ficar te enviando as informações lá. Você pode entrar em qualquer lugar. Isso é novo. A questão da bolinha é nova. Porque antes só dava notificações da seta. Então, eu acho que é isso, essa parte aqui, né? A gente separou o calendário, eu já falei. Tem alguma dúvida nessa parte? Que aí eu vou mostrar uma coisa nova aqui. Essa parte, alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo. Beleza. Então é o seguinte, o que eu quero mostrar para vocês é que eu até falei lá no grupo que a gente vai começar a lançar alguns outros alguns
Eu até falei DLC lá, e o pessoal... Tem gente que não conhece essa sigla aí, mas essa sigla vem muito... Quem tá no mundo dos jogos aí, dos games, conhece bastante, né? A gente tem alguns jogos que geralmente os fabricantes lançam uma DLC, que é um mod, é uma modificação do jogo, ou um mapa novo, ou alguma coisa nova ali para complementar o jogo. Ali, às vezes você zerou o jogo, aí o fabricante, a produtora vai lá e lança uma DLC do jogo. Às vezes é um jogo que tem mapas enormes, aí ele lança um mapa novo, por exemplo. É uma modificação, um complemento. Então a gente vai começar a lançar alguns complementos aí para ajudar vocês a trabalharem com o indicador. Aí a gente ainda tá, esse que a gente pretende lançar, ele é muito embrionário. A gente é só um protótipo que eu vou mostrar aqui, tá até nesse par, ó. É só um protótipo, tá, gente? Não é nada fixo ainda, mas a ideia é essa aqui. Principalmente para quem trabalha manual, isso aqui vai ajudar bastante para não ter que trabalhar com vários pares ao mesmo tempo. Então a gente vai colocar aqui alguns pares, vai tentar colocar também que mostre aonde está correndo o sinal, o par troca de cor, alguma coisa do tipo. Então aqui, olha, veja, eu posso trocar de par por aqui só clicando. Eu troquei já para o USD JPY, voltei para o EURUSD, né? Venho aqui para o GBP USD, tá vendo? Então ele troca bem rápido os pares. Então isso aqui é uma novidade aí que a gente pretende lançar, e a gente vai fazer algumas promoções aí para quem já é licenciado, para quem adquirir a full, né, que é a versão que a gente estava falando lá no grupo também, que a gente descontinuou a Vitalice, agora a gente vai lançar só a versão full. Mas quem já comprou a Vitalice mantém os mesmos direitos lá que a gente já tinha acordado no momento da compra, beleza? Quem não comprou Vitalícia, não compra mais, que a gente não vai vender mais Vitalícia, vai vender a full. As duas são prazos de expiração sem prazo de expiração, né? Não tem limite, não expiram as duas. Mas a diferença é que a full, a gente só vai encaminhar a atualização daquela versão. Então comprou a full da V3, toda vez que a gente fizer uma atualização V3, vai ganhar a atualização gratuita da V3. Tá? A Vitalícia não, quando no início lá, a gente... combinou e fez a venda para quem comprou, acordando de enviar todas as atualizações do Bombini de qualquer que seja a versão, beleza? Então aqui, isso aqui é uma DLC aí, uma modificação, um complemento que a gente deve lançar. Vai ser um indicador à parte, tá? A gente nem tem nome ainda lá, a gente colocou MTC, MTF, tá vendo? Ele é à parte, não tem nada a ver com o Bombini, não está integrado no Bombini. Inclusive pode ser utilizado para operar outros indicadores, pode operar no Forex, pode operar em qualquer outra coisa, né? Só para auxiliar mesmo, é uma modificação. Mas no Bombini ele vai ajudar bastante, porque ele vai ser um complemento, porque a gente vai tentar colocar aqui a sinalização de onde estão ocorrendo os sinais. Por exemplo, está ocorrendo um sinal no USDJPY, a gente vai colocar alguma forma de você visualizar por aqui, você trocar rapidamente, correr lá e ver o sinal, entendeu? Não precisa você ficar procurando par, né? Igual, por exemplo, olha só na minha nuvem, como é que tá aqui os pares, olha. Olha o tanto de par que tem aí. Então, até que você dá um sinal, você está trabalhando manual desse jeito aqui, até que apareça, você consiga chegar no... Se tiver no M1, então você até perde. Você perde o time, né? Porque às vezes são muitos pares. Então, aquilo ali vai ajudar bastante. Beleza? Então, só fazendo um teste aqui, só para vocês terem ideia, ó, o EURUSD. Eu posso vir aqui, ó. Desativar aqui atualização de mês automático. Ele vai estar 2018, tá vendo? Então ele vai atualizar um ano para trás, ó, 1/6 de 2018. Ele vai me dar a atualização de um ano para trás. Vou dar um OK. Tá na Short Grid. Tá na Short Grid com a entrada também para a próxima vela marcada aqui. Então a gente tem que vir aqui desativar para se a gente quer ver só a primeira vela mesmo. A gente desativa aqui, ó, Grid Max Steps, coloca 0. Ele vai ficar off aqui embaixo. Ficou off. Veja, ó, ficou 62%. 62% é o percentual de acerto de um ano dessa estratégia aí. Né? Então ela teve aqui um máximo de 35 vitórias seguidas, um máximo de 67 seguidas. Então é isso que ele faz. Tá?
Essa estratégia é isso aí. A gente tem outros pares, olha, o USD JPY, vamos ver o USD JPY, ó, 65%. Aí a gente pode visualizar os sinais aí. Esse par, no momento, ele ficou ruim, tá vendo? Que tá vindo de 5 derrotas, isso sem a entrada para segunda vela. Ele tá vindo com 5 derrotas. Esse par aqui, nesse momento, ele ficou ruim. Mas a ideia dessa estratégia aqui também, ela é trabalhar no longo prazo, né? Trabalhar no longo prazo com ela. Veja que no longo prazo, 65% é uma assertividade alta. É igual eu falei com vocês, em outros vocês não conseguem achar uma estratégia. Eu particularmente eu não achei até hoje uma estratégia de primeira vela ela ser maior que 70%. Se alguém falar com você que o indicador na primeira vela acima de 70% e não for um indicador que repinta, aí cabe a gente analisar o que aquele indicador faz. Os que eu conheço, que o pessoal fala que é acima de 70% na primeira vela, eles repintam. O bombinho não repinta, tá? Vocês podem conferir os sinais aí. Se repintar, a gente dá de graça para vocês aí o indicador. Ele não repinta, nunca repintou. Essa aí sempre foi a métrica, assim, o padrão dele, desde o início. De não repintar, de os sinais serem fiéis aqui ao painel. Beleza? Então, aí aqui a gente consegue trocar, ó. Aí a gente consegue exibir o GBP USD 65%. E é isso aí. Aí a gente pode trabalhar de várias formas aqui. Eu posso colocar para entrada com Gale. Eu posso colocar no MT2. Se eu colocar para um Gale 77 aqui. O EURUSD 87. Então aí vocês têm que analisar aí os pares. Tem alguns pares que são mais assertivos do que outros. E é o que eu falei. Dar uma estudada, dar uma analisada no indicador. Aproveitar esse painel de estatística aqui, que quase, eu acho que poucos indicadores têm isso. Isso aí dá uma base muito boa se está acertando ou não. Fazer esses filtros aqui de tempo, olha, de horário. Se você não tiver muito horário, se você quer trabalhar com MT2, programa os horários, programa meta lá dentro do próprio software. Tá? Não deixa o negócio correndo livre não, que é bem arriscado. Que você não está vendo, então sempre o manual vai ser melhor. Se você tiver condição de operar manual, opera manual. Tá? É a dica que eu dou. Se não tenho tempo, eu vou pro robô, beleza, mas coloca filtro lá no seu robô, coloca a entrada após loss, após win. Agora, como é possível, então aproveita o máximo do indicador aí, dos parâmetros que são dos filtros, coloca lá a vitória após o win, após o loss. Ou se não, coloca horários, tá? Por exemplo, deixa eu ver se esse par aqui, não sei se esse par, deixa eu ver o GBP USD aqui, deixa eu trocar o GBP USD, eu vou trocar a estratégia aqui, ó, Short Gale, tá dando, ó lá, 90%, mas ela tem 2 gates, beleza? De um ano pra cá, 3.000 sinais. Aí, o seguinte, 3.000 sinais. Você pode fazer o seguinte, ó, você vem aqui, ativa, olha, coloca aqui, vamos ver se essa estratégia de 7 horas da manhã do meta até 9 horas da manhã, como é que ela é? Já aumentou para 92%, tá vendo? Vamos ver ela aqui como que é até as 10 horas da manhã. De 7 às 10. Já caiu para 90. Vamos ver então de 7 às 8 apenas. 94, tá vendo? 94% já é uma assertividade muito boa, né, com 2 gales. Então, veja que ele oculta os sinais fora desse filtro que eu fiz, ó, 19 horas, 20 horas não tem sinal nenhum. E só vai me dar sinal dentro desse período que eu acabei de selecionar, aqui, ó, um sinal aqui, ó, foi vencedor, vou até dar o zoom aqui. Aí, ó, foi vencedor.
né? Que foi dentro do filtro que eu fiz, ó. De 7 horas. Eu coloquei de 7 às 8 e deu um sinal às 7. Então eu recomendo vocês trabalharem mais isso. A galera fica meio com preguiça. Não sei se é preguiça ou se é falta de conhecimento. Mas eu já expliquei em vários vídeos isso. E o pessoal quer entrar em todos os sinais, fica sem paciência. Não tem como ganhar dinheiro no mercado sem paciência. Não tem jeito, gente. Não vai ter indicador, não vai ter estratégia, não vai ter curso. Não vai ter nada que te aguente. Se você ficar querendo entrar em tudo e operar o tempo todo, entendeu? Não existe isso. A dica que eu dou é essa aí. Estudar mais, filtrar horários, filtrar dias. Também você não precisa operar todo dia. Não operar também é operar. Um dia que tá ruim, cheio de notícias, cheio de tumulto no mundo inteiro. Igual, por exemplo, amanhã é feriado nos Estados Unidos. Deus sabe como vai estar esse gráfico amanhã. E amanhã, daqui a pouco ali já é feriado. E é um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos, que é a independência americana. Então, amanhã não é dia de operar. Mas tem gente que insiste, entendeu? Eu não sei o que acontece. Parece que, não sei se é afobação, se é querer ficar rico da noite pro dia. Essas coisas que tem que tomar cuidado aí. Agora já falando fora do indicador aqui, já são dicas mesmo de ter cuidado com isso aí, porque desse jeito não tem como ser consistente. Porque o que você ganha, às vezes você ganha uma semana toda, você pega um dia desses assim ruins, você perde tudo. Aí às vezes você não tem psicológico de aguentar a perda, aí você continua operando e vai só diluindo o seu capital. Então é isso aí, vocês não depois dão uma estudada. Tem alguma dúvida, gente? Alguma coisa? Não? Tá tranquilo. Todo mundo tá de boa? Nenhuma dúvida? Certeza? Não, tranquilo. Não, então beleza, gente. Então é isso aí. As outras informações que tem no indicador aí que eu passei aí, não falei, tem vídeo aí no canal. Na verdade, eu tenho uma dúvida assim, cara. Pode falar. Os traçamentos que você tirou aí agora, ele não vai vir então no V3? Não, ele tem no V3, Eu tirei só pra ficar mais fácil pra gente. Ele tem aqui, ó. Aqui é a V3, essa que eu tô usando, ó. Bombino V3, ó. Tá, aqui, do jeitinho que tava ali, né? Bombino V3, tá vendo? Beleza. Vem. Só que eu tirei, eu desativei ele aqui, ó. Você pode desativar ele se ele ficar te atrapalhando, ó. Tá vendo? SR Settings. Essa parte aqui. Eu desativei. Se eu colocar True, ele vai ativar, ó. Ativou, tá vendo? Não, tranquilo. Suporte à existência. Ele, inclusive, ele já vem ativado nos templates que a gente envia padrão aqui, ó. Vocês vão carregar aqui, ó, botão direito do mouse, templates modelo. Esse aqui eu criei só pra... eu tava usando o MT2. Mas vem esses aqui, olha. M1 notícias, V3 M1, V3 M1 notícias, V3 M5 notícias, V3 M5. Qualquer um desses, se eu carregar só o V3 M5 sem as notícias, tá vendo? Ele vai ficar pra você assim. Se você carregar, eu quero carregar o V3 M5 com notícias. Aí as notícias vai vir aqui e ele também vai manter. Se ele estiver te atrapalhando, você entra dentro do menu do indicador e desativa ele, ó. Se você achar que ele não serve pra você. Mas eu não recomendo não, porque esse indicador ele é bom pra caramba. Esse indicador de suporte à existência. Muita gente trabalha com ele. Então se você quiser ativar o M1, você vai vir aqui, ó, M1, V3 M1. O que vai acontecer? Como eu estou no time frame M5, ele vai me dar essa mensagem aí, ó, de inválido time frame. Você dá um M1 aqui, ó, e aí ele carrega, beleza? Inclusive ele tá vindo de um loss aqui, ó. Ele veio de um loss, ó. Tá vendo? Então é isso aí. Mais alguma dúvida? Beleza, ansioso aí pra operar, mas operar só na segunda só, né? Tá, então é isso, gente. Amanhã é um dia complicado. Eu acho que o feriado nos Estados Unidos parece que são 2 dias. Não sei onde eu escutei isso. Parece que o mercado lá fecha 2 dias. Não, eu falo assim, o mercado financeiro lá não funciona, não vai funcionar nem amanhã nem sexta, se eu não me engano. Então, vocês confirmam aí.
Aí é isso, cuidado aí, quinta e sexta, que eu acho que o negócio vai ficar meio estranho. Esse feriado aí é o feriado que para tudo lá e afeta todos os ativos no mundo inteiro, né? As bolsas e tudo, fica tudo bem bagunçado. Mais alguma dúvida, gente? Não? Então tá, então eu vou encerrar aqui. Se tiver dúvida pode mandar lá no grupo, tá? E aí a gente vai se falando lá. E aí em breve a gente vai lançar aí alguns recursos a mais aí para ajudar, né? Talvez esse aqui, para algumas pessoas não vai ser interessante, né? Mas pode ser que para outras seja. Eu gosto, por exemplo, né? E aí a gente vai colocar mais alguns adicionais. Isso aqui é só um protótipo mesmo que a gente está testando, que é essa troca de pares aqui. Pode ser bem funcional aí para quem opera com muitos pares, né? Então vai ser uma mão na roda. Então beleza, então gente. Então boa noite aí para vocês. Qualquer dúvida vocês nos procurem. E o MT2, para quem quer comprar o MT2, eu esqueci de falar, a gente tem um link, tá? A gente tem um link que a gente coloca na descrição de todos os nossos vídeos e tá na descrição também do grupo, tá? No nosso grupo lá no Telegram. Caso você não consiga visualizar esse link, é só pedir que a gente envia. É um link de 5% de desconto para quem é afiliado do Bombino, quem é licenciado Bombino, comprar o MT2 com 5% de desconto. Então a vitalícia do MT2, se eu não me engano, não sei se vocês alteraram, não sei se é 250 ou 300 dólares, né? Então o dólar hoje 3,80 e alguma coisa, vamos arredondar para 4 para ficar mais fácil. Então dá quase R$1.000, né? Então 5% de R$1.000 e 50 conto, você já tem desconto lá só por ser licenciado Bombino. Então é só pedir pra gente o link, se não estiver visualizando ele. Nos nossos vídeos tem esse link no canal do YouTube e também no link lá no grupo do Telegram, beleza? Então é isso. Qualquer dúvida a gente está à disposição, é só nos chamar, beleza, gente? Então um abraço aí pra vocês, tenham uma boa noite e até a próxima. Valeu, gente. Valeu. Valeu.